Fala, meus amigos, Túlio Faleiro na área, canal Made Beer, e hoje eu tô aqui para começar um quadro novo no canal que é de dicas rápidas sobre falhas no processo, melhorias possíveis aí na cerveja, e hoje a gente vai falar sobre amargor hash. Todo mundo com certeza já sentiu o amargor hash, né? Amargor hash, traduzido, é um amargor áspero, aquele amargor que desce meio áspero na garganta, fica meio insistente. Isso não é legal na cerveja. É uma falha, né? Geralmente a gente não quer que a cerveja fique assim. Acaba que muita gente já está familiarizado com esse tipo de amargor, porque acontece da gente beber cerveja assim e acaba acostumando com isso. Mas o ideal é sempre ter um amargor mais liso, mais limpo, mais agradável, né? E hoje a gente vai passar para vocês aí dicas de como evitar esse amargor áspero. Bom, pessoal, as dicas que eu vou dar misturam um pouco de teoria, né, de estudo, com a experiência que a gente tem, o que a gente fez até hoje, o que a gente sentiu aí que foi bom. Bom, primeiramente a gente precisa colocar de onde vem esse tipo de amargor áspero, né? Existem três tipos de causas para ele. Uma é a escolha dos lúpulos, a outra é o uso do lúpulo e a terceira é o desequilíbrio da receita. Bom, começando então com a escolha do lúpulo, vamos começar com a escolha. Todo lúpulo de amargor, pessoal, a gente tem que focar em utilizar lúpulos com alto índice de alfa-ácido para a gente utilizar uma menor quantidade e conseguir o IBU que a gente quer. Isso faz com que a massa vegetal seja menor, então a gente não vai ter amargor de polifenóis, vai ter menos, né? E assim a gente consegue um amargor mais bacana. Então usar o mínimo de lúpulo para conseguir o IBU que a gente quer. Isso a gente faz, então, com lúpulos de alto índice de alfa-ácido, que sempre tem na embalagem dele, né? E na internet também acha. E na parte de utilização também tem uma dica dessa aí para diminuir a quantidade de lúpulo que a gente vai usar. Outra coisa é a comulona, ou comuleno, como se falam aí de jeitos diferentes, é a mesma coisa. Sempre, toda embalagem de lúpulo a gente geralmente não olha, a gente está acostumado a olhar só de onde que é o lúpulo, né, a escola, e o alfa-ácido. E é legal a gente olhar a comulona, comuleno do lúpulo. Esse aqui, por exemplo, o Nugget, ele tem de 22% a 30%. Esse pacotinho específico. Então a gente sempre olha no que a gente vai usar. 30%, pessoal, é o máximo para ficar legal, para não ficar um amargor hash. Lembrando que não é só isso, mas isso influencia bastante, então a gente sempre tem que olhar. 22% até 30% é excelente. Eu estou aqui com outro lúpulo, que é o Citra, como o nome dele, 22% a 24% dos alfa-ácidos, também está legal. Até 30% dá para usar. Um lúpulo, por exemplo, que não é utilizado para amargor e que poderia, se não fosse comuleno, é o Vic Secret. O Vic Secret tem altíssimos índices de alfa-ácido, acho que na casa dos 25%, 22% a 25% de alfa-ácido, né? Que é uma quantidade muito boa, maior que o Nugget e tal. Então, com ele a gente conseguiria usar uma baixa quantidade, sem muita massa vegetal e tal. Porém, ele tem um comuleno muito alto, dá aquele amargor rasgante. Então, ele, por exemplo, não é um lúpulo de amargor. Então, a gente sempre tem que escolher um lúpulo que seja de amargor, né? Que seja categorizado para usar para amargor, ou pelo menos ambos. Tem lúpulo que é de aroma e amargor. E ficar sempre atento ao comuleno, comulona do lúpulo. Beleza? Só olhar no pacotinho. Bom, pessoal, a segunda causa, então, lúpulo escolhido, a gente vai para a parte de utilização. Falar de tempos e tipos de adição não é fácil, porque existem várias e não tem como a gente falar o que é certo e o que é errado. Mas tem uma dica que eu vou dar para vocês, que é o seguinte:
Quando a gente começa a fazer cerveja, a gente aprende a adição de 60 minutos. Começou a fervura, joga o lúpulo. E acho que a maioria não sabe, mas esse é o tipo de adição que mais traz hash para a cerveja. É até meio confuso, mas é verdade. Se você utilizar no início da fervura, dá mais hash que você utilizar antes do início da fervura. E dá mais hash do que se você utilizar no meio da fervura. Então, início da fervura é onde dá mais hash. É onde o pessoal geralmente usa, onde a gente aprende, né, de início a utilizar. Só que a gente tem que ficar atento a isso. Se começar a ter problema com hash, amargor áspero, né, insistente, a gente pode fazer essa substituição e começar a utilizar no First Wort Hop, que é no primeiro mosto. Tirou o primeiro mosto da panela, já joga o lúpulo lá. O mosto vai estar só quente, ali na casa dos 80 graus, depois do mash out, já joga o lúpulo e deixa lá enquanto faz a lavagem. Depois que fizer a lavagem, vai juntar tudo ali e já está feita a adição para amargor. Com isso, a gente consegue diminuir a massa vegetal também, porque a gente utiliza menos quantidade, já que o lúpulo vai ficar mais tempo quente. Então ele vai isomerizar maior quantidade dos alfácidos do que se colocasse no início da fervura. Isso ajuda bastante então. First Wort Hop é uma excelente ideia, fica a dica para vocês. E uma outra ideia é utilizar no meio da fervura. Por que utilizando no meio da fervura a gente consegue um amargor mais limpo também? Bom, primeiro que além do amargor ele dá sabor de lúpulo. Isso tende a agradar mais do que um amargor áspero, né? Se tiver sabor de lúpulo, vai mascarar um pouquinho aquele amargor hash. E, bom, outra coisa é que os polifenóis vão fazer menos efeito, vamos dizer assim, na cerveja, do que quando você usa no início. Então você não vai ter amargor de polifenol, ou vai ter muito pouco. Também é um bom tipo de adição. Então a dica aí para a utilização de lúpulo de amargor, quando está tendo problema com hash, quando não está, beleza. A adição fica a seu critério. Quando tiver problema com a adição, faça no First Wort Hop ou no meio da fervura. Lembrando de olhar a quantidade, porque altera, né? Nunca vai ser a mesma quantidade. Se você utilizar no First Wort Hop, vai ser menos do que quando você utiliza no início da fervura. Já no meio da fervura é mais um pouco. Beleza? Só olhar a quantidade e fica tudo certo. Bom, terceira causa e última que a gente vai categorizar aqui como causa de amargor áspero é o desequilíbrio da receita. Bom, muita gente está fazendo a cerveja e quando amarga estranho já vai logo culpando o lúpulo. Nem sempre é assim. Bom, primeiro que maltes torrados tende a amargar também. Todo malte torrado amarga. Então se estiver utilizando uma alta carga no grist, vai acabar trazendo amargor. E esse amargor pode ser confundido. Juntando o amargor do malte com o do lúpulo fica um amargor diferente e a pessoa às vezes não vai ficar satisfeita com aquele resultado. Então, maltes torrados, sempre é tentar utilizar o máximo indicado, dentro do máximo indicado, nunca extrapolar aquela quantidade. E fazer adições de maltes torrado também de forma correta. Quando você não quer amargor dele, o sabor torrado, utilizar no final do mash, tem tudo isso, né? E outra coisa também relacionada ao desequilíbrio da receita é a relação BU-GU. Porque muita gente faz cerveja leve, com pouca carga de malte, e coloca um IBU muito alto. E aí não tem como não ficar áspero. Nesse caso, vai ficar áspero porque não vai ter um suporte para esse amargor. Então, a gente tem que fazer a conta do BU-GU, que é IBU sobre os dois últimos dígitos da densidade inicial, né? Por exemplo, uma cerveja com 40 de IBU e 1050 de OG. Você vai dividir 40 por 50. Vai dar um número lá. E aquilo vai ser seu BU-GU. Quanto mais perto de 1, mais áspero vai ficar, porque vai ficar mais amargo. E quanto mais baixo, mais perto de 0, menos amargo vai ficar, então geralmente menos hash. Bom, essa parte é o seguinte, IPAs e Double IPAs tem que ficar próximo do 1. Mas se você quiser fazer uma cerveja leve, tem que se atentar para não ficar próximo do 1. Você vai fazer uma blonde, você vai fazer uma APA, 0,4, 0,5, né? Porque se não tiver suporte de malte, você vai estar com desequilíbrio na sua receita e o amargor vai sobressair muito. E aí você não vai gostar, vai falar que está um amargor muito áspero. Beleza, pessoal? Bom, tá aí essas dicas rápidas aí, misturando teoria com a nossa experiência e prática, para ajudar vocês aí a combater esse amargor áspero das cervejas. Beleza? Fiquem ligados aí, qualquer dúvida de falhas nos processos, vídeos, né, sugestões de vídeos aí pra gente gravar, só deixar nos comentários. Se ajudou, deixa o like e continue ligado aí no Made Beer.
Abraço, pessoal!